eu já vi esse homem que está aqui conosco hoje, e inclusive os que andam mais próximos dele, ministrar algumas vezes. E eu já vi o quanto eles fluem, vou falar dele, mas vou estender automaticamente, mesmo que eu fale só ele, estender automaticamente para os que estão mais próximos, tá? Eu vi o quanto ele flui no profético, tá? Então falar desse assunto com ele aqui hoje não foi um acaso. Eu conheço a trajetória dele. Você sabe, eu creio que Deus quer falar com você. Porventura, você tá com algumas dores de cabeça e você sente como se fossem umas pontadas na sua testa, assim? E ela, como é que você sabe disso? Olha, é o Espírito Santo. E Deus quer te curar. E Ele quer se tornar real para você. De uma forma que talvez você nunca o conheceu. E aí, cara, fui ali, ministrei para ela, foi curada. Aí ela, acabou até o assunto do comercial, né? Ela falou, escuta, você não pode fazer um favor? Você pode orar por todos os empregados da empresa? Vou acabar agora. Já era quase final da tarde. Falei, vou acabar o expediente agora. Você pode orar por toda a nossa empresa? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um JC na Veia Podcast. Hoje eu tô aqui com o pastor Jades. Ele é da Igreja Duna, aqui em Guarulhos. É um pastor que caminha próximo aqui do nosso ministério já há muito tempo. Um pastor que eu admiro demais, com uma equipe que eu admiro demais. Já foi na nossa igreja ministrar diversas vezes. Então é uma pessoa que eu confio muito aqui, de que o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar, vai edificar sua vida. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo, de verdade, de coração. As palavras que eu acabei de falar, elas são sinceras. Com certeza. Se apresenta para quem não te conhece e fala um pouquinho do porquê Duna, o que é Duna no nome da igreja. Graças e paz a todos, alegria, pessoal do Verbo também, que a gente ama demais, pessoal da Duna. Meu nome é Jades, né? Casado com a Mônica, mais de 30 anos, estamos juntos em torno de uns 35 anos já. Juntos, de casamento? Casamento. 35. Mais do que o dobro do que a gente tem. Então a Mônica, sou pai de 3 filhos, né? A Ingrid, já casada, o Natan e o Jordan, que também são servos do Senhor. É uma honra estar aqui, André. Obrigado. A Igreja Duna, esse nome é um nome recente nosso, né? Deus falou conosco a respeito de ressignificar as coisas. E o Senhor falou muito conosco, um texto de João, capítulo 17, verso 3, onde o Senhor, na sua oração sacerdotal, ele fala: e a vida eterna é essa, que te conheço a ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós, buscando em Deus, Deus nos deu algumas palavras em latim, né? Domini e una. Domini, Senhor, também pode ser relacionado a Deus, e una de único. Então, vamos dizer que a Duna significa a igreja do Deus único. Ah, muito legal. Né? Como a ideia do chamar Israel também. Ouça, Israel, nosso Deus é único, né? Então, Duna é isso. É óbvio que quando a gente lembra de Duna, a gente lembra dos montes de areia, né? Mas se nós lembrarmos dos montes de areia, a gente percebe que o vento vai fazendo aquela mudança das dunas, né? E para nós também é uma interpretação do Espírito Santo movendo a obra, né? Nos movendo no ministério. É isso, esse é o nome Duna. E veio através de... O senhor falou que foi uma revelação ali disso. Como que veio essa revelação do tempo dessa mudança? Há muitos anos Deus vinha trabalhando comigo sobre a palavra único. Uhum. Então, essa é a nossa bandeira, né? E isso foi queimando no coração, e quando chegou, né, na palavra de João 17:3, né, e Deus confirmou totalmente isso. E buscando os termos técnicos que associassem a essa revelação. Aí surgiu essa ideia criativa de juntar o D de Domini com o Una de único. E daí esse processo, a gente com o Panf a gente falou sobre isso, né? Sobre como ouvir a Deus, né? Sim. E essa foi uma forma, né? Tava Sim. orando, ouviu a Deus. Você pode ouvir a Deus pela palavra. Existem várias formas de se ouvir a Deus, né? Deus pode falar com você em sonhos, pode falar com você por profecia, pode te dar visões, pode usar alguém para falar com você. Mas tem momentos que ele fala no seu íntimo, né? Te dá uma impressão interior.
E a palavra também ela é viva, né? Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, né? Eu tive uma época que eu andei junto com o John Walker. Eu costumo dizer que eu era magrinho e tinha cabelo, faz muitos anos. Era uma época que a gente focava muito nas escrituras. E eu me lembro que um dia, estudando o livro de Atos, eu tive uma experiência, porque a palavra é viva, né? Sim. Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra é viva. Então, eu estava estudando o livro de Atos, a palavra é espírito, né? John Walker falava que é o espírito da palavra. A palavra é espírito, Deus é espírito, né? Então o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E estudando o livro de Atos, eu lia com os olhos, mas eu ouvi o Espírito falando audivelmente a palavra para mim. Enquanto lia a palavra. Lia. Então eu ouvi uma outra voz que redigia a palavra para mim. Então essa foi uma das experiências mais marcantes. Então a palavra é viva. Então o nome Duna foi mais ou menos isso, através do texto da palavra, né? Então aí foi queimando até chegarmos naquilo que Deus tinha para nós. Que legal. Para quem não conhece, fala um pouco sobre o John Walker. Quem foi ele? O John Walker foi um americano, né? Que teve, acho que 5 filhos homens e uma mulher. Hoje no Brasil, alguns irmãos conhecem o Harold Walker. Sim. Né? O apóstolo John Staub está sempre vinculado, sempre junto, né? O Harold é bem famoso, né? Muita gente é, conhece o Harold. O Harold é um homem de Deus. É. Né? Aprendimos mais, acho que a cosmovisão da igreja, aprendi muito com eles, né? Isso foi fundamental. Então, na época que o John Walker estava vivo, por uma direção divina, nós caminhamos um período junto com eles e fomos muito edificados. Foi um tremendo homem de Deus. Foi um presente de Deus para a nossa nação. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente conhecer um pouco das origens da igreja brasileira, né? Sim. Como a igreja brasileira foi se formando. Claro que é muito mais antiga do que o próprio John aqui no Brasil, mas foi uma época onde muitos missionários vieram de outros países para edificar a igreja brasileira, né? Nós somos uma geração ainda muito próxima. Eu sou de uma geração já posterior. Sim. Falando de cristianismo, eu me converti depois do Senhor, então sou de uma geração já após a sua geração, mas a nossa geração, ela ainda é muito próxima dessa geração, né? É importante a gente conhecer essas origens da nossa igreja aqui no Brasil, né? Sim, nós vamos ver homens de Deus na nossa nação que, de certa forma, tiveram influências do John Walker, né? Então, eles trouxeram alguns ensinos que foram fundamentais na edificação da igreja brasileira. A gente não costuma falar muito disso aqui, acho que a gente não falou nem com o João, eu acho, quando o João veio, mas o próprio João, ele é uma pessoa que foi muito influente num determinado período da igreja brasileira, que é até hoje, claro, né? Mas ele trabalhou com nomes que foram muito grandes e são até hoje muito grandes na igreja brasileira. Então é importante a gente conhecer essas raízes da nossa igreja. E também honrar o legado, né? É isso, né? Honrar o legado. Não achar que a gente vai saber fazer melhor do que o que nós temos, nós aprendemos com os outros. Que esse pessoal fez aí, olha... foram fundamentais para nossas vidas, para o nosso ministério. Então, assim, como a gente aprende que a gente vai ter muitos pais, né? Durante a nossa vida, né? Então, todo líder teve pais espirituais durante a sua vida, né? Aí você acaba, no meu caso, por exemplo, eu já estou com o apóstolo João em torno de 20 anos. Então, ele se tornou realmente uma grande referência para a minha vida, para o nosso ministério, né? A voz dele tem muita influência no nosso ministério. Ele e a Érica são muito amados. A voz dele é muito mais influente do que a maior parte das pessoas... Claro que os mais próximos, como você, como os pastores que estão ali mais próximos do João sabem, mas a média do pessoal não sabe quão influente sem dúvida. O João é O João é um apóstolo para a nação aqui. Ele é muito influente, ele já deu aula para muitas pessoas, ele treinou muitas pessoas. Sem dúvida. Então, assim, e não estou falando especificamente do João, estou usando o exemplo do João por ser um exemplo muito próximo a mim, né? A gente está muito próximo dele. Mas falar do John, falar do Harold, inclusive da história de igrejas históricas, né? De igrejas que já são, falar da presbiteriana, de como eles chegaram no Brasil. É muito importante a gente conhecer isso, né? Com certeza. Não achar que a gente abre a nossa igreja aqui hoje e a gente está sabendo fazer melhor do que
Todo mundo fez. A gente Sem tem que dúvida. aprender com esse pessoal que veio para plantar a igreja no Brasil, que Sim. veio para... Nós somos consequência dos missionários que aqui chegaram, né? É isso, a gente é fruto do trabalho deles, a gente não pode esquecer disso, né? É muito importante a gente conhecer a nossa história pra gente não... Pra gente honrar a nossa história, né? Não menosprezar a nossa história. Com certeza, honrar o legado, como eu falei. Isso. E daí o senhor falou que... o senhor falou uma palavra interessante, que a gente vai até gravar um episódio sobre isso. Mais de um episódio a gente vai gravar sobre isso. O senhor falou assim, a gente vai ter muitos pais. Como que é isso na sua história? Então eu tive... desde uma formação de um professor na escola dominical, os pais naturais, Deus é pai, os pais naturais, né? Tem pessoas que os pais são os avós, então você pode ter muitos pais, não é verdade? Às vezes uma criança não tem os pais, ela é adotada, vai ter outros pais. Mas nós também, na nossa trajetória cristã, nós vamos ter pais em momentos específicos, né? Eu costumo dizer que sou privilegiado, assim, de andar de ter tido essa oportunidade de andar com homens de Deus, né? O caso de John Walker, um período legal com eles. O Harold também teve muita influência sobre a minha vida. E aí os irmãos também ali, o Robert Walker também, o Christopher Walker também, foram irmãos que influenciaram muito a minha vida pessoal e ministerial. E depois o apóstolo João Staub, me lembro também do Anésio Rodrigues, da Comunidade Carisma. Sim. Né? Eu tive um tempo que estudei com os irmãos ali, também foi muito influenciado. Professores de seminários teológicos, né? Cursos teológicos, batistas, pentecostais, tradicionais e tudo aquilo. Mas, mesmo você tendo muitos professores, poucos pais, Paulo fala, né? É isso. Mas realmente nós temos alguns pais, né? E chega uma hora que você se identifica realmente com um que você vai caminhar mais, né? Que é realmente o que aconteceu comigo com o apóstolo João Staub. É isso. Então, ele conhece a nossa trajetória desde o comecinho, que a igreja começou na nossa casa, né? Numa célula em casa. E ali eu e a Mônica, mais um casal, e daqui a pouco, em 3 meses, nós tivemos que sair dali para um salão. Que legal. Né? E aí começou a obra e, graças a Deus, multiplicamos igrejas, né? A Igreja Duna tem 20 anos, né? Nós liberamos depois, julgando essas igrejas, para que os irmãos seguissem o caminho. E agora nós estamos num processo de multiplicar a igreja novamente. Que legal. Né? Nós estamos num momento muito importante para o ministério. Essas outras igrejas que acabaram sendo multiplicadas a partir de vocês também foram como Duna ou foram cada uma seguindo ali o seu caminho? Era outro nome que nós tínhamos na época, era Redimidos, Uhum. e eles seguiram o caminho deles. Foi até algo que eu julguei com o meu pastor, o apóstolo João, e nós entendemos que aqueles irmãos eles tinham algo específico para seguir o caminho deles, porque nós tínhamos que edificar uma obra baseada numa visão que Deus estava nos dando naquele momento, né? Uhum. Que houve muita influência da visão do Verbo, inclusive. Então, são irmãos preciosos que nós liberamos. Era uma igreja de Bragança, outra igreja no Tatuapé, que está lá hoje também, com irmãos muito preciosos. Que legal. E agora nós estamos num processo de multiplicar a igreja também para outros lugares. Esse ano já vai ter uma multiplicação. Que legal. Esse ano, agora 2025, já tem uma multiplicação programada. Vai aqui para Guarulhos mesmo ou vai para algum outro lugar? Para Arujá. Vai para Arujá. Arujá é um lugar que... É um lugar profético. Eu moro em Arujá, né? Ah, você mora em Arujá. Eu moro em Arujá. Então, eu moro na Arujá e Bom Sucesso, onde tem a igreja Duna, é divisa, né? É divisa. Muito próximo. Ah, Arujá é um lugar muito fértil. A gente teve um tempo lá, né? Sim. Não nós, eu e minha esposa, mas como meus pais, eles são de Mogi das Cruzes. Ah, sim. Então eu passei muito tempo ali com muitos amigos de Arujá. Muito tempo da minha vida passei ali em Arujá. É um lugar que precisa muito, é um lugar muito fértil. Mas por que o senhor comentou que é um lugar profético? Eu me lembro que uma vez o apóstolo João estava lá em casa e ele falou, Jades, nós temos aqui uma autorização do Senhor para termos um ministério aqui. E como nós temos uma aliança, você também tem essa autorização. Então, essa palavra ela caiu profeticamente no nosso coração. E nós somos também uma comunidade que ama o mover profético, né? E nós temos visto assim um agir profético. Toda igreja ela deve ser profética. E a igreja dos últimos dias, né, a unção profética ela vai ter que funcionar demais, né? Eu creio que Deus já está fazendo isso. Mas, enfim, creio que esse ano nós estaremos mudando também, multiplicando a igreja para Arujá.
Que legal, que legal. Creio que vai ser uma bênção, vai ser muito importante. Vai ser muito bom. Já temos alguns grupos lá, né? Já tem algumas células lá. A gente chama de Level Groups. Aham. Né? E vai ser fundamental que a gente multiplique a igreja. Porque a igreja, nós estamos com algumas questões no prédio onde estamos hoje, onde tem crescido a quantidade de pessoas, né? Deus tem enviado bastante pessoas. Então, no último culto agora, tinha muita gente sentada no chão que não deu para atender todos ali, mas então nós queremos que esse é o momento. Nós estamos preparando tudo para que haja essa multiplicação. São regiões muito férteis, né? Tanto Bom Sucesso quanto Sim, Arujá são regiões muito férteis, né? Que bom, fico muito feliz, de verdade, fico muito feliz que a gente esteja expandindo ali para Arujá. Amém. Porque é uma região que é profética, uma região fértil, uma região que precisa ali. Sem dúvida. Muitas pessoas ali em Arujá, é uma região que precisa de boas igrejas, de igrejas... tem muitas igrejas lá, já, glória a Deus, precisa do trabalho lá. Tem irmãos preciosos lá. Tem irmãos preciosos lá. São irmãos que estão plantando há muitos anos. Né? Não, tem igreja lá há muito tempo, estão fazendo trabalho lá naquela região há muito tempo. Boa. E daí o senhor comentou sobre receber essa palavra do João e falou da palavra profética, de como a igreja dos últimos dias é uma igreja profética. Falando sobre dons, como que é para vocês o dom da profecia? Porque hoje é um dom que divide opiniões, né? Como que é o dom da profecia? A profecia é para exortar, consolar e edificar, né? Existe muita confusão a respeito do dom de profecia e de palavra de conhecimento. A profecia, ela é fundamental para a igreja nesses últimos dias. Porque a profecia ela vem para confirmar normalmente aquilo que Deus já está falando com você. E a igreja dos últimos dias, ela é profética porque ela é sacerdotal. Perfeito. Então, no Velho Testamento, a unção profética, ela estava sobre o sacerdote. Isso. Quando o sacerdote falhava, Deus levantava profetas. Mas a unção estava sobre os sacerdotes. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Isso. Então, a unção profética está dentro de nós. Por isso que Paulo fala, todos podeis profetizar. Falando sobre o dom da profecia. Então, todos podem. Inclusive, o estímulo é que busque o dom de profecia. Isso, ele fala isso. Não é verdade? Então, a profecia, quando ela incorre em ter alguma revelação de eventos futuros, é possível que esteja a influência do outro dom, que é a palavra de conhecimento junto, né? E como que o senhor divide esses dois? Para ficar bem didático para quem está ouvindo a gente. Porque tem muita confusão hoje em dia. É muito difícil. É muito difícil, porque o dom, ele se mistura de tal forma que parece que é um só. Uhum. Não é verdade? Então, a palavra de conhecimento, ela pode vir de várias formas. Então, calcula-se em torno de 9 formas da palavra de conhecimento vir. Né? Então, você pode ter uma imagem que entra na sua mente. Né? O meu filho Natan, ele diz assim, a palavra de conhecimento, quando vem dessa forma, é como se um elefante rosa entrasse no meio dos seus pensamentos. Né? Você não está pensando naquilo, de repente surge uma imagem. Né? É uma palavra de conhecimento. Você pode ouvir a palavra. Né? Deus pode falar de forma audível. Né? Eu já tive experiência onde Deus me chamou pelo nome. Né? Então eu posso ouvir a palavra. Uma vez nós íamos ter batismo num domingo na igreja. E normalmente eu não durmo de domingo durante o dia. Uhum. Porque hoje ainda mais, nós temos culto de manhã e à noite, né? Sim. Mas aquele dia eu estava muito cansado e nós havíamos enchido o batistério. Né? Porque teríamos batismo, forte batismo à noite. Então, mas eu estava tão cansado que por volta ali de 1h30, 2h, eu dei uma cochilada. Uhum. Fui pro meu quarto e dei uma cochilada. E aí eu ouvi uma batida na porta-janelão do meu quarto. E não tinha ninguém em casa. Uhum. Então, aí eu ouvi a voz do Espírito. Vai na igreja. Eu fui na igreja, quando cheguei... No meio da tarde ali. No meio da tarde. Toda a água do batistério tinha vazado. E aí rapidinho tivemos que providenciar, ir atrás disso, atrás daquilo. Tinha vazado de transbordar ou tinha vazado porque tinha um vazamento? Por baixo. Tinha um vazamento. Tinha um vazamento, mas até hoje nós estamos tentando descobrir. E aí, naquela época, hoje as coisas são mais fáceis.
né? Você vai rápido e consegue alugar. Alguns lugares hoje você tem água. Você pode alugar um caminhão de água. Naquela época, não. Então nós tínhamos que ligar a água da torneira e na mangueira, e foi, cara. Horas para encher o batistério. E foi. Aí começou o culto, né? E a mangueira lá, tocando a água lá. E foi enchendo. Quando terminou a palavra, que a gente batiza depois da palavra, estava na dimensão correta para batizarmos. Então foi uma experiência. Então essa foi uma forma de ouvir. Então eu já ouvi Deus às vezes me chamando pelo nome, né? Jades. Então às vezes eu tive experiência de madrugada ele me chamar pelo nome e eu entender que ele está me chamando para orar, né? Uhum. Então essa é uma forma. Então você pode ouvir, né? Deus falar. Você pode. É muito interessante que às vezes a gente pensa que o ouvir de Deus é só ouvir aqui, mas você pode. Eu tive uma experiência uma vez que ela foi muito sobrenatural. Nós tínhamos um grupo familiar na época e tinha em torno de umas 35 pessoas, né, com crianças. Era uma célula com umas 35 pessoas. 32 foram batizadas no Espírito Santo na célula, inclusive as crianças. Que legal. Uma me marcou muito, que eu estava ministrando assim. Quando você é jovem, você é mais ousado, né? Mais atirado também. Aí eu fui ministrar para uma mulher e de repente eu pus a mão nela e o Espírito Santo falou comigo aqui dentro. Uhum. Indigna. Ele falou claramente a palavra indigna. Aí eu tirei a mão dela, aí ele falou comigo, ela se sente indigna de me receber, de receber a minha presença. E aí eu tirei a mão dela e falei do amor de Jesus para ela, falei a respeito do perdão dos pecados, né? Ela já estava ali no grupo há muito tempo. Uhum. E eu falei as verdades da cruz para ela ali, e ela conseguiu compreender aquilo, e entender aquilo, e aceitar aquilo. Eu falei para ela que você é digna de receber, porque Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Sim. E os seus pecados foram perdoados. Você crê? Ela falou, eu creio. Aí eu pus a mão novamente sobre ela. E de repente ela começou a falar em línguas, num dialeto perfeito. Ela começou a falar em espanhol, cara. Uhum. Ela não sabia nem o português direito. Então ela começou a salmodiar a Deus em espanhol. E eu conheço um pouco de espanhol, né? Eu consegui discernir ali. Foi uma das maiores experiências. Então eu pude ouvir o Espírito Santo, né? Ele falou aqui, já ouvi aqui. Aqui também é uma das formas que Deus fala no seu espírito, que é uma impressão interior. Sim. Você pode ter uma impressão interior. Então você pode ouvir, você pode ter uma impressão interior, você pode ver a palavra. Então, de repente, você vê aqui na testa de uma pessoa uma palavra, sabe? Então, você pode ver algo nas costas de alguém. Eu posso estar conversando com você aqui e, de repente, ver uma palavra aqui no chão escrita, uma palavra de conhecimento. Eu posso ver a palavra. Eu posso falar a palavra de conhecimento. Então, é como se fosse uma profecia, porque a profecia é um discurso inspirado, né? A profecia do grego profeteia, é um discurso divinamente inspirado, né? Então, eu até um parênteses aqui, você me perguntou sobre profecia, né? Isso. Eu me lembro que uma vez, numa vigília, estava aprendendo sobre isso e tal, e tinha um outro líder comigo, e ele era muito assim, casca grossa, sabe? Casca grossa, assim, é aquele líder, assim, tradicional, meio... Ele quer o poder de Deus, mas ele é aquele que fala assim, quero ver para crer. E aí eu fui profetizando algumas coisas sobre ele lá, e no momento assim da profecia, eu falei, e essa semana Deus vai visitar a sua conta. Mas foi inspirado, extremamente inspirado. E aí, eu falei outras coisas e tal. Na semana, realmente ele teve um milagre na conta dele. Que legal. Aí eu pensava assim comigo, e se não acontecer isso? Eu tô lascado. Né? Então eu falei sobre, porque você pode falar a palavra. Então a inspiração, a profecia muitas vezes é uma inspiração divina. Entendeu? E ela é assim. Então, que a palavra de conhecimento pode ser assim também, nesse sentido. Sim. Você ter eu estou falando com você aqui, André, e de repente vem uma inspiração, eu trago uma palavra que você precisa ouvir. Sim. Essa é uma palavra
Pode ser uma palavra de conhecimento também. E daí o senhor comentou que então ela vem para exortar, edificar e consolar, se não me falha a memória. Sim. Certo? Edificar é construir algo. Então, nós somos profetas do Novo Testamento. Certo. Não somos mais do Velho Testamento. Então, os profetas do Velho Testamento sempre envolviam muito juízo. Isso. Hoje, não. Nós não podemos profetizar com base no juízo. Nós temos que profetizar com base na graça. Então, se eu tiver uma revelação de um pecado de alguém, né, eu não vou expor o pecado daquela pessoa, porque eu tenho que crer que Cristo morreu pelo pecado dela. Então, eu não posso trazer uma palavra, eu posso falar de uma forma que não vai feri-la. E creio eu, estou tentando entender aqui, tá? De uma maneira muito mais particular, Sim, do que se for uma palavra. Publicamente. Você não vai falar publicamente, provavelmente. Eu já vi isso. Eu ia ser um pregador de uma igreja numa noite, não vou falar a denominação. Ok. E de repente, um camarada teve a gente fala assim, uma revelamentação, né? Uma profetada. E aí ele revelou um pecado de uma mulher na frente de todo mundo. E como eu conhecia os líderes daquela casa, depois de um tempo conversando, aquela pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou. É complicado. Porque não é assim, né? Paulo fala que o caminho, ele vai falar sobre procurar os dons com zelo e com amor, né? Em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor. No 14, ele vai confirmar sobre o amor. Isso. Então, a base hoje é no amor de Deus. Você não pode profetizar para alguém com base na justiça do Velho Testamento. Eu creio que é possível que alguém receba, no dom da profecia, fluindo no dom da profecia, que a pessoa receba algo para uma pessoa específica que fala, aquela pessoa precisa ser tratada nessa área. Sim. Eu creio que isso pode acontecer, mas não creio que... Você pode, Deus fala dessa forma, Deus pode revelar isso. Já revelou para mim algumas coisas, já revelou para o Vinícius também. Mas você só pode transmitir com o espírito correto. Isso, é isso. Com o espírito Perfeito. do Novo Testamento. É isso. Com base na graça. Senão você pode matar alguém. Porque eu posso transmitir uma verdade para ela. Porque eu posso, por exemplo, alguém com pornografia, problema de pornografia, e Deus falar algo comigo. Eu posso chegar para a pessoa e falar, escuta, eu tenho a impressão que você está passando uma luta, né, em alguma área, que você quer se tornar mais santo, que você quer buscar mais a presença de Deus, mas você trava uma batalha. Até de maneira mais genérica, talvez. Então, você usa, ele vai saber. E num âmbito muito particular. Ele né? pode até abrir com você e confessar, que é ideal que se confesse, né? É ideal que se confesse. Mas você nunca deve exigir de alguém, nós não estamos nesse parâmetro mais, né? A base é a graça de Deus hoje. Então, a profecia, ela vem para edificar. Então, mesmo que seja uma palavra difícil, como uma revelação de um pecado, ela vem para edificar. Ela vem também para consolar. Consolar é dar o ombro. Ela vem também para exortar. Então, as pessoas usam a palavra de exortar, mas o sentido de exortação aqui é chamar para perto. Não é no sentido da pancada. Não é no sentido da pancada. Entendeu? É certo que existem exortações importantes. Claro, principalmente no ofício pastoral é necessário, às vezes, que se exorte a igreja de uma maneira mais ampla, falando, igreja, Sim. Estamos indo por aqui, esse é o caminho da palavra. Sem dúvida, mas sempre carregado com amor. Isso. Se é aquela brincadeira, né? Se é só justiça, você cria delinquentes, né? Não, melhor, se é só justiça, você cria rebeldes. Se é só amor, você cria delinquentes. É isso. Então, você tem que ter o equilíbrio, até na questão dos dons também. E creio que, minha opinião, eu posso estar errado aqui, daí se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. A questão de exortar a igreja no sentido de realinhar coisas que não estão corretas, me parece que é de uma responsabilidade muito pastoral. Sim. O líder da igreja ou a líder da igreja. A verdadeira palavra profética, ela chama a igreja para a santidade, ela chama, mas se nós não tivermos uma revelação da graça de Deus para transmitir até uma exortação, você pode ferir ao invés de edificar. É isso. Então, agora tem pessoas que elas são acostumadas com chicote, não é verdade?
Não é assim que diz o meio pentecostal? Nós somos pentecostais também, de certa forma. Então, o Chico, tem gente que é acostumado que palavra boa para ele É aquela que é bate. ele receber pancada no cangote o tempo todo. Isso não muda ninguém. O que muda é a revelação do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O quanto nós somos amados por Deus. Isso é o que muda. Então, a profecia ela tem que ter essas 3 características nesse sentido. Então, eu estava falando sobre a palavra de conhecimento. Então, você pode ouvir, você pode ver, você pode ter uma imagem, você pode sentir a palavra, principalmente para curas. Então, eu já tive centenas e centenas de palavras de conhecimento para curas. Muitas vezes, Deus me dá uma impressão física, né? Puxa, quantas vezes? Uma vez, é muito interessante, uma vez eu estava, na época que eu trabalhava secularmente, muitos anos atrás, eu estava numa empresa que eu era da área comercial, mexia com instrumentos de precisão, e aí fui conversar com uma diretora, né, dessa empresa. E aí, estou conversando com ela aqui como se estivesse conversando com você assim. E ela então, de repente, eu comecei a ter um monte de pontadas na minha testa, agulhadas. Aí eu falei para ela assim, escuta, posso falar algo com você? Você sabe, eu creio que Deus quer falar com você. Porventura, você tá com algumas dores de cabeça e você sente como se fossem umas pontadas na sua testa, assim? E ela, como é que você sabe disso? Olha, é o Espírito Santo. E Deus quer te curar. E Ele quer se tornar real para você. De uma forma que talvez você nunca o conheceu. E aí, cara, fui ali, ministrei para ela, foi curada. Aí ela, acabou até o assunto do comercial, né? Ela falou, escuta, você não pode fazer um favor? Você pode orar por todos os empregados da empresa? Vou acabar agora. Já era quase final da tarde. Falei, vou acabar o expediente agora. Você pode orar por toda a nossa empresa? Cara, foi um avivamento. Que legal. Gente entregando a vida para Jesus, gente sendo curada. Foi extraordinário. Então, uma palavra de conhecimento. Então, que não veio para diminuir a pessoa, que não veio para atacar a pessoa, que veio para mostrar que Deus a conhece e a ama. É. Uma vez eu fui comprar um presente para um pastor, né, um amigo muito precioso, era aniversário dele, eu fui comprar um presente numa loja. E aí, a Mônica, minha esposa, falou, vamos comprar um jogo de sobremesa e tal. Aí eu perguntei para uma atendente assim, escuta, tem onde estão os jogos de sobremesa que nós gostaríamos de comprar um? Ela nos caminhou para o corredor. Quando ela estava indo, aí ela se aproximou do local do presente, e na hora Deus me deu algumas coisas a respeito da vida dela. Eu falei, escuta, sua vida está assim, 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 e você sente dores assim, 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 no meio da loja. No meio da loja, lá no Shopping Bom Sucesso. E ela falou, eu tô com tudo isso. Eu falei, então, Jesus te ama demais. E Ele quer mudar a sua história. E ali, no meio da loja, eu orei por ela, ela foi curada. Então, o Espírito Santo, Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, né? Sim. Não dormita o guarda de Israel, não é verdade? Então, você vê como o dom, ele pode edificar muitas pessoas, né? A gente tem diversas. A minha esposa, por exemplo, em palavra de conhecimento, ela é extraordinária. Ela tem umas palavras assim muito loucas, sabe? Muito louca. Uma das formas que também Deus dá a palavra de conhecimento é através de sonhos ou visões. Então, por exemplo, ela uma vez ela teve uma palavra de conhecimento assim. Era do sábado para o domingo. Tem cultos no domingo, Deus usa a sua agenda também, né? Paulinha, amanhã, segunda-feira, você tem que tomar uma decisão. E aí ela falou para mim isso, eu falei, é uma palavra de conhecimento. E dentro até das visões, Deus tem modelos para se falar. E aí eu falei, lança a palavra. E ela lançou a palavra. Quando ela falou a palavra, saiu uma moça correndo, foi lá e abraçou ela. Era uma visitante. E ela falou, escuta, meu nome é Paula, todos me chamam de Paulinha. E amanhã, que é segunda-feira, eu iria me separar do meu marido. Ô, louco. E aí, ali Deus ministrou e ela foi restaurada a vida dela e a família, entendeu? Minha esposa tem Deus, às vezes, por exemplo, numa palavra de conhecimento em sonhos, às vezes Deus vai usar alguns símbolos
para fazer com que você compreenda. Certo. Então, por exemplo, às vezes você pode sonhar com alguém porque Deus quer identificar um nome de uma pessoa. Uhum. Mas aquela palavra não é para aquela pessoa que você sonhou. É para alguém que vai ter aquele mesmo nome, entendeu? Entendi. Me lembro que a Mônica teve também um sonho assim, que ela havia trabalhado na juventude com uma moça chamada Valdirene. Ok. E aí, não é um nome comum, não é verdade? Não é comum. Não é comum. Aí, no sonho, ela via que essa moça estava com um problema com obra de feitiçaria. E aí ela compartilhou comigo, eu falei, só pode ter alguma Valdirene no culto, bem. Deus está mostrando uma outra forma de você identificar a palavra de conhecimento. Sim. Aí, cara, ela libera a palavra de conhecimento lá no momento no culto. Não tinha uma Valdirene, tinha duas Valdirene. Que não é um nome comum, né? Não tem nenhum membro que se chamava Valdirene. As duas estavam visitando a igreja naquele dia. E as duas foram libertas. Meu Deus. As duas visitantes Duas daquele visitantes com o nome Valdirene e as duas foram libertas. Então, extraordinário. Uma vez nós fomos ministrar numa igreja e aí nós tínhamos um compromisso de manhã, nós íamos ministrar à noite. E aí era de manhãzinha, eu tive que acordá-la, né? Acordei primeiro, depois fui acordá-la. Eu cheguei nela assim, falei, bem, acorda. Aí quando ela abriu o olho assim, falou, por que você me acordou? Eu tava tendo uma visão agora. Como é que eu vou saber? Aí ela teve uma visão, ela viu a face de uma apóstola mexicana chamada Ana Mendes. Uhum. Aí eu falei, vai ter alguém chamado Ana Mendes que Deus quer usar você para curar. Aí ela lançou a palavra na igreja. Não tinha Ana Mendes lá, cara. Que também não é comum. Não. Ana Mendes. Ana Mendes. Ana é um nome comum, verdade, mas Ana Mendes já fica muito menos comum. Então, às vezes, você pode ter um sonho com alguém, né? Alguém que seja até famoso, mas que Deus não quer falar a respeito daquela pessoa. Mas é alguém com nome, é uma das formas de você identificar, né? Às vezes Deus pode dar o nome direto, como muitas vezes pode dar o nome, né, específico que ele queira dar, de rua, de lugar. Sim. Né? A gente tem muitas experiências assim no ministério. Então, o ponto, só para, de novo, eu tentar, às vezes eu vou tentando resumir para o pessoal que está acompanhando a gente também ir acompanhando, né? Vamos lá, a gente está falando que o dom da profecia, ele difere no Antigo Testamento do Novo Testamento. No Antigo Testamento existia o ofício do profeta, sim, que era... Nós temos no Novo Testamento... Isso, dentro dos 5... dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós temos o dom de ofício de profeta. Isso. Nem todos que profetizam são profetas, mas todos podem profetizar. Paulo fala isso. Mas existe um dom que ativa o profético. Perfeito. Esse é o dom de profeta. Perfeito. É um dom capacitador, ele é um treinador. Ele tem, possivelmente, dentro do seu ministério, uma bagagem de dons. Principalmente os dons na área de revelação. Uhum. Né? Então são pessoas mais específicas pelo que Deus levanta para treinar outras pessoas. Apóstolos e profetas ativam dons, né? Eles ativam os dons, eles transferem dons. Perfeito. Então, eles têm essa graça específica para isso. É um dom capacitador. Então, uma coisa é o ofício, alguém no ofício de profeta. E o verdadeiro profeta também, ele tem um forte conteúdo da palavra. Ele tem revelação da palavra. Afinal, é impossível fluir no profético se você não tiver uma profunda revelação da palavra. Sim, e ele tem assim, ele transmite a palavra com muita autoridade e propriedade. Como um apóstolo também. É que o apóstolo ele pode tocar em todos os ministérios. Então o apóstolo pode tocar no ministério profético, evangelístico, pastoral e mestre. É aquela regra dos dedos, né? Ele toca em todos os dons, né? Então, mas existe o ofício de profeta. Mas existe a profecia que todos nós podemos profetizar. A pessoa que vai fluir ali, num determinado momento, no dom de profecia e vai receber algo de Deus, como os exemplos que o senhor está dando aqui. E daí, essa pessoa que ela recebe uma palavra, ela não necessariamente tem o ofício de profeta, mas ela recebe uma palavra, ela vem então para consolar, para edificar e para exortar. Exortar no sentido de bater, mas no sentido talvez de realinhar, de colocar algo. Ela no caminho do Senhor e possivelmente a agenda que Deus tem para aquela pessoa. Perfeito. Né? É a agenda de Deus para a pessoa. Então não é algo, de novo, não é algo que
que deveria ser para expor, não é algo que deveria ser para diminuir, é algo para edificar Porque a o dia do pessoa. juízo virá. Isso, perfeito. Nós estamos na época da graça. Então, esse é o caminho. Aí eu estou falando sobre as várias formas de palavra de conhecimento, né? Eu falei da última sobre ouvir de Deus, sobre ouvir aqui, sobre ter uma impressão, sobre falar a palavra. Aí você pode ter sonhos e visões, que é uma outra forma também né, que nós estamos falando agora sobre como Deus pode falar com você através de sonhos e visões. E Deus já falou comigo diversas formas, assim, em visões e sonhos. Mas diversas vezes, assim. E como em momentos importantes do ministério, Deus falou comigo, né, em sonho, em visão, né, de fatos, de coisas que é o propósito dele para aquilo, sabe? Né? Me lembro que uma vez nós tínhamos uma ministra da adoração, que ela liderava o ministério. Ela era casada com um filho de japonês. Então eles estavam assim na indecisão de ir para o Japão ou não, para trabalhar lá devido às condições e tal. E ela era uma baita ministra, ministrava muito. Só que eles precisavam de uma direção para confirmar se eles deveriam ou não. E Deus me deu um sonho, foi uma visão em sonho, como ela vestida com aquelas roupas de japonesa. Eu falei para elas, olha, Deus está confirmando, realmente vocês vão. E foram realmente para o Japão. Então, a palavra de conhecimento em sonhos e visões, ela é muito importante porque ela ativa também um milagre, muitas vezes, na vida de alguém. Por exemplo, uma vez estávamos orando em casa, eu, Mônica, mais um casal. Esse casal, a moça já havia perdido 2 bebês, certo, abortados espontaneamente. Certo. Então eles tinham um sonho de ter um bebê e não conseguiam. Orando ali por eles, de repente eu vi em visão aberta, e ela piscava diante de mim, esse é um tipo de palavra de conhecimento, um bebê descendo num lençol. Então ali eu falei para ela, olha, primeiro acalma seu coração. Então somente creia no Senhor. Foi isso que Deus mostrou e eu creio que você vai ter um bebê. 2 meses depois ela estava grávida. Glória a Deus. Um outro fato aconteceu na mesma sala com outro casal. Eu estava orando por um casal e a moça tinha 40 anos. Ela tinha um sonho de ter criança, ter um bebê. Então a idade já não era... já numa idade que não é tão fácil. E quando eu botei a mão nela para orar, eu tive uma visão do útero dela e eu vi uma nuvem escura dentro dela. Eu falei, escuta. Aí na hora Deus me deu, porque isso é uma coisa importante. Muitas vezes os dons requerem a palavra de sabedoria para se transmitir. E às vezes Deus te dá uma interpretação. Sim. Eu já vou te falar sobre uma palavra de sabedoria junto. E aí eu falei, escuta, na hora eu entendi que era um ódio, era um espírito de ódio. Entendi. Eu falei, escuta, não vou falar o nome dela. Você precisa perdoar alguém que você carrega uma mágoa muito pesada. Ela começou a chorar e ficando meio nervosa, travou. Aí ela falou, olha, é a minha mãe. Eu falei para ela, Deus quer te abençoar com um bebê, mas o bloqueio está aí. E Deus quer curar, você precisa perdoar sua mãe. Aí eu a dirigi para perdoar a mãe, e ela foi liberta. Pouco tempo depois ela estava grávida. E o menino é um evangelista hoje. Você vê que coisa. Então a imagem veio de uma forma, mas a maneira de transmitir, a palavra de sabedoria veio para... Sim. Dar uma interpretação daquela Por exemplo, imagem. uma palavra de sabedoria junto com palavra de conhecimento. Eu tive uma visão assim, que eu me via em espírito. Eu entrava numa casa, ia pela sala, ia num quarto. Entrava na casa direitinho, como se eu estivesse lá. E aí, eu abri a porta assim do quarto e tinha uma mulher com um filho debaixo de um edredom. E aí, quando eu me aproximo assim, o filho sai e vai para mim e fala assim, ela está armada. E aí, na hora, eu vi quem era a mulher, no sonho. E eu falei, me dá a arma. Aí ela foi, tirou um
gravador de fita cassete debaixo do cobertor e me deu. Nossa, eu interpretaria como sonho. Eu falar, tá bom, é um sonho meio maluco da minha cabeça só. Sim, e é possível. Mas eu tive a interpretação que essa mulher... Para que serve um gravador? Para gravar lembranças. Isso. Então, qual foi a palavra de sabedoria que Deus me deu? Ela, por algum fato, ela precisa se abrir e perdoar o marido, porque ela está presa às lembranças da traição dele do passado. Entendi. E aí eu fui e comuniquei para ela, falei, faz sentido isso para você? Ela falou, faz todo sentido. Eu não consigo viver. Estava presa naquilo ainda. Eu não consigo mais viver com ele assim. Eu falei, pois Deus quer restaurar. Então a arma dela era isso, que era contra ela própria. Sim. E ali ela foi perdoada e Deus restaurou. Ela perdoou o marido e Deus restaurou, entendeu? E nesse ponto que eu creio que é a dúvida de muita gente, como que eu diferencio, né? Tive um sonho. Eu costumo dizer assim... É só um sonho e sim, porque acontece ou do não? muito Cara, trabalho vem os sonhos, diz a Bíblia, né? Então, se o cara comeu uma comida pesada, ele pode sonhar. Mas existem sonhos. E a sua intimidade com Deus, ela vai te trazer uma sensibilidade maior quando Deus estiver te comunicando. Entendi. Porque como que é o mundo espiritual? Por exemplo, a palavra de conhecimento, 9 formas de viver. Então, a palavra de conhecimento chega ao seu espírito. O seu espírito tem que transformar numa forma que você compreenda. Por isso que existem várias formas. Então, a linguagem do espírito para você vai ser um, para outro vai ser outro. Ou você pode operar em todas as linguagens do espírito. Mas o que te levará a ter essa... É a intimidade. É a sua devoção a Cristo. É a sua... você só conhece o que é falso conhecendo o que é verdadeiro. Isso. Então, eu sei quando é Deus falando. Outro dia eu tive um sonho com uma moça que havia uma situação numa família. Tudo bem. Fique em paz. Se precisar atender, não tem problema nenhum, pastor. Ligou na hora errada. Havia uma situação na família. E aí eu vi em visão, o sonho em visão ao mesmo tempo. Uhum. A face dela como se estivesse toda cheia de pó branco. Certo. Como se fosse uma máscara. E só tinha uma parte dela onde você enxergava quem ela realmente era. Entendi. Então, eu transmiti essa palavra para a pessoa que estava buscando uma direção de Deus. Eu falei, existe uma falsidade. Existe algo que você precisa descobrir. Estava escondendo. Entendeu? Mas não denigrindo a pessoa. Isso, perfeito. Para trazê-la de volta. Exatamente. E creio eu, creio que não estou falando besteira, uma forma de você discernir também aquilo que você ouve, aquilo que você sente, aquilo que você sonha, ou o elefante rosa que passa, é você validando aquilo na palavra, né? Tudo. Porque se eu tenho um pensamento, é só um exemplo, recebo aqui uma palavra de conhecimento para minha esposa falando que ela precisa mentir para a mãe dela. Obviamente eu tenho a certeza de que isso está indo contra a palavra. Sim. Isso aqui é o que a gente ensina, né? Tem que ser corroborado com as escrituras. Porque Deus não vai contra aquilo que ele já estabeleceu. Então, se existe algo que vem e contradiz a escritura, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um pastor na faculdade teológica, ele era um tremendo apóstolo de Deus. E um dia no culto, na igreja dele, o pessoal tinha um cestinho e colocava ali os pedidos de oração. Uhum. E alguém foi e fez um pedido lá. E chegou um momento que Deus deu uma palavra de conhecimento para esse pastor e falou, escute, irmã, você colocou aqui um pedido de oração por um homem. Só que você sabe que este homem é casado. Isso, ele não chegou a ler. Não chegou a ler, estava lá. Esse homem é casado. Isso não está na palavra. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Entendeu? Essa é uma forma
clara para a gente enxergar isso. Validando na palavra se aquilo é ou não, está de acordo ou não com a Tem que palavra. ser totalmente. Porque senão é outro espírito, Isso. não é verdade? Então, estar sensível às escrituras é fundamental. Deus só pode usar o seu depósito. Quanto maior o seu depósito da palavra, menos erros haverá. E daí, tanto na palavra quanto, como o senhor estava falando, na intimidade, na sua intimidade. Quanto Tem que ter menos intimidade eu Porque tenho... quem conhece o Espírito Santo, conhece o Espírito Santo. Então, você discerne. Você sabe, você perguntou sobre profecia, começando a nossa conversa. Uma vez, eu tive uma palavra de conhecimento e uma profecia. Foi da seguinte forma. Tinha uma moça que ela fazia para nós a área de logomarcas, tá? Designer. E ela era lá de São José dos Campos. E o marido dela era piloto de caça. Louco. Da Embraer. E aí, um dia ela estava em casa e a gente estava conversando sobre uma logomarca tal, da igreja. Uhum. E eu fui falando algumas coisas que Deus estava fazendo e tal. Ele falou, pastor, você não pode ir lá em casa e orar por mim, pelo marido? Que nós estamos precisando de um milagre, queria tanto ter uma criança. E estamos há 11 anos tentando. 11 anos. 11 anos. Aí, cara, fomos lá no CTA, que eles moravam no CTA, Uhum. lá em São José dos Campos. Começamos a orar, eram servos de Deus dois. E Deus me mostrou que havia bloqueios. E qual que era o bloqueio deles? O bloqueio deles era um problema de relacionamento de desonra com a liderança. Então, ali, eles tiveram que pedir, eu os dirigi pedindo perdão ao Senhor e tal. Então, eu tive uma palavra de conhecimento sobre a situação. Aí eu comecei a orar por eles, eu não vi nada. Mas a unção profética veio sobre mim, eu falei, dentro de 1 ano, você vai estar dando à luz um bebê. Aí dentro de 1 ano... Que é algo bem específico. Bem específico e perigoso. Perigoso. Não é verdade? E aí, ela engravidou. Aí eles foram para a Alemanha, porque ele foi fazer novos cursos lá na Alemanha, e já com bebê e tal. E depois de uns 2 anos na Alemanha, ela me manda um e-mail e fala assim, pastor, ora por mim, que parece que eu estou com um pouco de corrimento. E na hora me veio uma impressão no espírito. Falei, você está grávida de novo. Falou, o quê? Falei, vai no médico, veja isso. E ela estava grávida de novo. Mas eu vou usar o mesmo termo que o senhor usou. Perigoso, né? Sim, existem tá algumas esperança coisas... no coração da pessoa. A gente ensina o seguinte. Existem algumas coisas perigosas, você tem que tomar cuidado. Que uma coisa são profetas mais maduros, e os jovens estão começando, que a gente ajuda, né, que eles errem menos. Sim. Mas tem 5 coisas, deixa eu ver se eu me lembro de todas, assim, que você tem que tomar muito cuidado na profecia. Então, por exemplo, casamento. Isso que te digo, eu vi que você vai casar com fulano de tal. Isso tem que tomar muito cuidado. Nossa, ainda mais com a pessoa, né? Sem dúvida. Você fala o nome, vai casar com uma pessoa tal. Então você trazer... Eu já vi coisas assim, absurdas. É perigoso, né? Porque às vezes a pessoa pessoa vai se influenciar pelo que você falou e nem era algo... Era uma impressão, talvez, que você entendeu errado. Não, e também isso é algo muito pessoal. Agora, Deus pode falar alguma coisa, de certa forma? Pode. Claro que pode, é Deus, né? Ele faz o que ele quiser. Pode, mas é algo que tem que tomar muito cuidado. Então, ser Santo Antônio, entendeu? Espírito de Santo Antônio, não é espírito de profecia, né? Eu conto sempre uma história de um professor que eu tive também, ele contou essa história, que quando eles eram adolescentes para jovem, ele se apaixonou por uma moça da igreja. Só que o amigo também se apaixonou. Eita Deus! E aí ele falou, não, aí eles começaram a discutir, não, é minha, essa é a minha eleita, aquela história, né? E aí ele falou assim, não, temos que buscar Deus para saber de quem é. Aí ele disse que foi numa pitonisa, vamos dizer assim, né, de aquelas irmãs que revela e tal. E aí conseguiu uma foto da moça, levou a foto da moça. E aí a mulher olhou para a foto, essa, meu servo, essa é a sua eleita. Aí ele saiu feliz, né, vou chegar,
Eu falar pro meu amigo, tá, já era. Só que o amigo dele também tinha arrumado uma foto de outra forma, da mesma moça, e foi na mesma mulher. Aí a mulher viu a foto e falou, é essa. Oh, meu pai Então do os dois céu. se encontraram e falaram, então, quem que será? A moça não casou com nenhum Nenhum dos dos dois, é lógico que não. Óbvio que não. Então, são exageros, né? Então, casamento é algo... Profetizar sobre casamento é É algo... muito perigoso. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Até porque é algo... É muito íntimo, né? É muito delicado. Uma coisa também tomar cuidado é morte. Profetizar sobre morte. Né? Isso é... eu vi que fulano vai morrer. Ciclano vai morrer. Eu lembro que no começo do ministério chegou uma família na igreja e eles vieram conversar comigo e falei, olha, gente, vocês congregam numa igreja, eu recomendo que vocês continuem na sua igreja. Sim. Aí eles falaram para mim assim, não dá não. Eu falei, mas por que não dá? Porque lá só tem profecia de morte. É só caixão fechando, caixão abrindo. É só coisa terrível. Eu não... Eu falei, é melhor vocês ficarem aqui então. Então, sobre morte. Agora, porque Deus não está nem consolando, nem edificando, nem agora, exortando. Deus pode falar? Pode. Gente, ele é Deus, né? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode escrever nessa parede agora, então, se ele quiser. Deus já falou comigo. Então, quando meu sogro faleceu, Deus me deu uma visão específica e eu discerni que era a morte. Aí eu chamei a família e preparei o coração da minha esposa, da minha sogra, da minha cunhada. Fui preparando o coração da família. Mas você não precisa falar, olha, eis que Deus me diz, você vai preparando. Eu falei de uma forma que elas compreenderam. Isso. Mas que não foi uma coisa... Falei que era o propósito de Deus. E por serem cristãs também, era mais fácil a comunicação, né? Deus já me mostrou questões disso. Do meu pai também. Então, Deus pode. Mas isso é perigoso. Né? Então, casamento, morte... Até porque o nosso coração é enganoso, né? Você pode, de repente, sentir algo que não é exatamente o que Deus está direcionando. Sim, você pode... sim. Com certeza. Então, ter esses filtros ajuda, né? Então, vou falar sobre casamento. Recebi algo aqui no meu espírito sobre casamento, cuidado. Recebi algo no meu espírito sobre morte, cuidado. Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, mudança geográfica. Isso que eu vejo você, André e a Tati, eu vejo que vocês estão mudando lá para a Bahia. Entendeu? Muitas pessoas perdem o destino de Deus porque deram ouvido a profecias. Sim. E não tiveram o Espírito Santo. Porque nós somos filhos de Deus. Os filhos são guiados pelo Espírito. Profecia é para confirmar algo que Deus já está nos guiando. Né? Então, por exemplo, mudança de ministério. Quantas bobagens nós vemos por aí, né, de pessoas que vão tirando outras de ministério e falam, olha, esse que eu te vejo no ministério tal, isso é uma criancice, uma meninice. Né? Isso causa muitos danos para o corpo de Cristo e para as pessoas. Né? Tem que evitar essas coisas assim, né? São esses mitos aí da profecia que... Mas não devemos desprezar as profecias. É isso, acho que esse é o ponto, né? A gente não pode... Eu sempre falo isso aqui para outros assuntos, mas eu uso o mesmo exemplo, né? Não é porque um casamento não deu certo que a instituição do casamento está falida. Sem dúvida. Não é porque em alguns momentos a profecia ela foi utilizada de uma maneira que não foi a ideal, que a profecia acabou. Então, não existe mais... É por causa de exageros, assim, que muitas igrejas se fecharam. Então, se você vai... o senhor diz para o dom da profecia. Para o agir do Espírito Santo. Sim. Não, quando Paulo escreve aos Filipenses, aos Tessalonicenses, dizendo, não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias, porque o Espírito não pode ser apagado. Ele não está escrevendo para uma pessoa. Ele está escrevendo para uma igreja. Sim. O que ele estava escrevendo ali no original? Não abafem o Espírito. Deixe o Espírito Santo operar. E, inclusive, não despreze as profecias. Porque a igreja estava abafando o agir do Espírito Santo. O sentido de apagar. É apagar o quê? O agir do Espírito Santo. Sim. Porque se o Espírito Santo é apagado de nós não tem salvação. Não é verdade? Então, a profecia é assim, não desprezar. Mas se você tem uma equipe madura, porque a profecia tem que ser julgada. Isso. Então, muitas coisas nós julgamos juntos. Esse é um ponto importante. Né? Ninguém sai lá na comunidade
tacando profecia para todo... Não, de forma alguma. Então, nós julgamos as profecias. Tem os mais maduros que já são normais profetizar, né? E os mais novos devem aprender com os mais... Né? A profecia é feita para que os outros também aprendam, né? Diz a Bíblia. Então, mas nós sempre buscamos julgar. Olha, tinha uma palavra assim, assim, somente como são palavras bem pontuais, sabe? Então tem que ter esse equilíbrio. Mas a pessoa que recebe também, aqui é muito mais uma pergunta que uma afirmação. A pessoa que recebe também precisa julgar, né? Sim. Aquilo que ela está ouvindo. Sim, e daí julgar na se Bíblia, é algo que está contrariando, no Espírito. É igual um irmão foi profetizar para o outro, e ele teve uma palavra de Deus para um homem de Deus. E ele trouxe a palavra e tal, e aquele pastor, era um pastor, ele estava realmente buscando uma confirmação de Deus, a impressão que ele estava tendo. E Deus usou esse irmão. Só que o irmão, daqui a pouco, ele acrescentou na profecia. Ele colocou um detalhezinho. Ele falou, aí tem mais, aí tive mais. Deus também vai te dar um apartamento. Aí dentro dele, ele falou assim, puxa, mas eu não quero ter apartamento, eu detesto apartamento. Eu acho que eu nunca vou morar em apartamento. Ele falou, mas o irmão me amava tanto que ele quis que Deus me abençoasse com um apartamento. Sim. Então, é ir além, né? Nós não devemos ir além da fé, se profecia segundo a fé. Então, e também aprender a ouvir de Deus, ter calma, é fundamental, né? Eu acho que é muito importante esse ponto que a gente estava... Tudo isso que a gente falou, mas esse ponto também de eu recebendo uma palavra, eu preciso também ter algum filtro, né? Claro. Falar, por isso que você ter a escritura em você é fundamental. Porque você, se é uma palavra que contraria as escrituras, você já bloqueia na hora. Isso, perfeito. Essa é muito... Perdão, essa... Para quem conhece a palavra, essa é muito fácil, né? Você já bloqueia na hora, você fala... E não é que a pessoa quer o seu mal, a pessoa só talvez tenha errado, tenha se enganado, tenha feito... Não creio que a pessoa está fazendo por maldade. Tem algumas coisas que eu ouço que eu nem ouço. É isso. Eu costumo dizer assim, quando a gente ensina, eu costumo falar, olha, quando você receber uma profecia, coloca no gancho, deixa lá. Se for de Deus, vai se cumprir. E uma coisa assim, mesmo que você receba uma profecia, se você crê que aquela profecia é de Deus, você pode pensar que Deus vai fazer de uma forma. Não vai. Ele vai cumprir, se for dele, ele vai cumprir, mas normalmente é diferente daquilo que você humanamente pensa. Porque Deus é onisciente, nós não. Não é verdade? Para pegar esse gancho do que o senhor falou, né? Se cumprir, acho que é importante a gente talvez colocar aqui também, e de novo, é muito mais uma pergunta que uma afirmação. O senhor veio aqui, eu tive uma impressão, falei algo, não se cumpriu. O senhor colocou no gancho, como o senhor falou, André me falou alguma coisa, coloquei aqui no gancho, não era algo que passava nos filtros ali. Boa a sua colocação. Mas não se cumpriu. Existe algo que eu também creio o seguinte, às vezes pode ser algo que realmente seja de Deus, mas pode ser que, eu não quero ser antiteológico. A gente costuma dizer, é importante que você se encontre com a sua profecia. Você tem que caminhar com Deus e se encontrar com ela. Não é verdade? Porque às vezes tem algo que pode ter acontecido agora, talvez vai acontecer só lá na frente, porque o coração tinha que estar preparado para aquilo, né? Sim. Né? A gente já recebeu algumas palavras, né? Como o senhor falou, né? Algumas a gente anota e deixa ali guardadinha, outras a gente ouve meio sem ouvir, tá tudo bem. Mas eu particularmente não creio que a pessoa que me falou algo que não casa com aquilo, usando o exemplo do apartamento, não é porque a pessoa estava em pecado, ou porque a pessoa fez por maldade. A pessoa também creio nisso. Aconteceu ali, dela não está tão trabalhada ainda na questão do Acho movimento. que você ter no filtro daquilo que é heresia, que não é, já é fundamental. Sim, Existem, e também, às vezes, tem coisas que vão se cumprir, que um dia você ouviu de profecia e você nem se lembra. Ou vai se lembrar. Eu me lembro de uma profecia assim extraordinária que eu recebi no começo da obra, né? Eu trabalhava secularmente e tal. Eu estava numa conferência, faz muitos anos isso. Eu estava ali ajoelhado e eu falei, Senhor, eu queria ganhar tantos mil para abençoar a tua obra. No comecinho do ministério, muitos anos. Eu estou ajoelhado, um profeta chega perto de mim e fala assim, Deus vai te dar o valor que você pediu.
Falei, caramba, Deus respondeu rápido o negócio, hein? Falei, ô, Deus é bom mesmo. E aí, cara, continuei trabalhando, né? Eu trabalho na área comercial. Isso foi em janeiro, nem lembro quando foi. Em janeiro do ano seguinte, o superintendente me chama, fala, escuta, você não quer abrir uma empresa? Na hora, o que o Espírito Santo fez? Me trouxe a palavra profética. Isso. Eu falei, aceito. Eu tinha sido contratado para essa empresa, então eu levei em torno de uns 300 clientes para essa empresa. Uhum. Então nós pegamos uma marca faturando 40 mil e eu já estava deixando a marca faturando 2 milhões. Uhum. Então era na época, né? E aí, quando eu aceitei a proposta, ele falou, só que é o seguinte, Jades, eu vou tirar todos os seus clientes. Eu falei, tudo bem, porque eu tenho uma palavra. Certo. De 280, ele me deixou com 3. Um que estava falindo, o outro inadimplente e o outro que comprava 90% do concorrente. Só cliente top. Só cliente, maravilha. Eu falei, beleza. Eu fui no quê? Naquele que comprava 90% do concorrente. Isso. E Deus me deu graça, inverti e comecei ali o processo. Então, o valor que eu pedi, Deus me deu mais. Quando eu fui para tempo integral no ministério, né? Eu já estava numa condição, né, assim, de um salário excelente. Sim. Porque Deus tinha um propósito. Que eu havia pedido para quê? Para o reino. Sim. Isso é fundamental. Então eu pedi para ganhar aquele valor para abençoar a obra, que era o comecinho da obra. Então eu estava sustentando a obra com aquilo que Deus estava abençoando. Sim. Olha como a profecia foi importante nesse momento, entendeu? Sabendo julgar bem a profecia, isso é você julgar, você discernir realmente que é de Deus. É algo que Deus já tem que estar queimando dentro de você. Ela vem muitas vezes, como eu falei, para confirmar. Né? Mas é um exemplo muito importante, né? Porque o senhor foi muito sábio nas palavras. O senhor falou assim, e o Espírito me lembrou daquela profecia. Exatamente. Porque olha a situação, vamos trazer exclusivamente para o natural. Olha a situação. Você poderia entrar numa bomba. Você podia ter entrado numa bomba. Então, para quem talvez seja menos experiente, tanto no receber a profecia e vivê-la, quanto no liberar a palavra, Sim. Creio eu aqui com o que o senhor está falando, que é importante que você seja muito bem aconselhado para não entrar numa bomba dessas aí. Porque Sim. poderia ter sido uma bomba que acabaria por alguns meses com a tua renda ali. Com certeza. E o que é importante? Você tem que construir um relacionamento com o teu Criador. Porque aí, tudo hoje é mediante a graça, é pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. A bênção de Deus na nossa vida e o favor é pela graça mediante a fé. Então, tendo essa revelação das Escrituras é fundamental para corroborar com isso. E a confirmação do Espírito é mais do que fundamental também. Eu vou usar um exemplo aqui de um convidado que a gente recebeu. Eu acho que ele contou isso off, então não vou falar quem é. Ele estava com um propósito de vida aí, e ele foi se aconselhar. Estava com um propósito de vida, foi se aconselhar com o pastor dele, e também foi se aconselhar com o João, inclusive. Estava num momento ali com o João, foi se aconselhar com o João. Acho que isso é importante, né? Você recebeu, por exemplo, esse. Assim. Tô colocando uma pessoa que é menos experiente, não é o seu exemplo, mas uma pessoa que é menos experiente, que recebeu uma palavra e de repente aparece isso. Porque eu creio também que o nosso coração é enganoso, né? Ele foi julgar. Às vezes eu recebo aqui uma palavra, vou dar um exemplo, eu recebi uma palavra muitos anos atrás, mas que é uma palavra que eu guardo muito no meu coração. Só que é uma palavra que eu sei que ela é perigosa. Porque dependendo do convite que eu receba, eu posso fazer uma conexão que não tem nada a ver. Mas sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Uma palavra que eu recebi que falou, ó, isso vai acontecer na sua vida.
E se eu faço uma conexão errada com o convite, eu posso me colocar numa cilada que não era aquilo que Deus tinha preparado para mim, não tem nada a ver com aquela profecia que eu recebi no passado. Concordo. Então, creio que para pessoas que são menos experientes, talvez se aconselhar com pessoas que são mais experientes, falar, Sim, olha, a gente pastor, recomenda isso. recebi uma Tanto para palavra. quem ministra, como para quem ouve. E acho que a melhor coisa é o ensino, né? Nós sempre recomendamos que todos participem lá, nós temos uma escola de ministérios, para aprender realmente a ouvir de Deus. E uma coisa assim, nós não falamos sobre os dons sem falar do Espírito Santo, que é um grande erro. Muitos não... O que é importante? É o Espírito Santo. Então, a minha comunhão com o Espírito Santo é o que vai fazer a diferença. Os dons é consequência da intimidade com o Espírito Santo. Então, nós temos até uma matéria que nós falamos só sobre o Espírito Santo. Sim. Para depois falar sobre os dons. Porque se você não discernir o Espírito, né, o diabo se faz como um anjo de luz, não é verdade? E se você não discernir o seu espírito, né? Por que eu estou liberando a palavra? Também. Eu estou liberando a palavra para mostrar que eu fluo. Isso tem muito. Eu estou liberando a palavra. E também tem aqueles que são dependentes de palavra. Isso, É um grande erro, né? A pessoa que vai até você, ela já quer ouvir uma palavra, não é verdade? Né? No meio pentecostal tem o pessoal gosta de abrir até a palavra, assim. E Deus pode falar dali mesmo. Claro, fala, pode, fala. com certeza. E eu sei que Deus fala mesmo, e tem alguns irmãos com graça. Mas a gente tem que aquilo. tomar cuidado para não cair nesses... Porque, como é algo muito subjetivo, eu vou de novo no seu exemplo. O senhor foi perfeito, falou, o Espírito Santo me lembrou da profecia. O Espírito Santo falou, ó, tá aqui a linha. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa que viveu a mesma situação e era o coração dela falando, agora, vai, se joga. Não era pra se jogar aí. É o que eu falei, você tem que pôr no gancho e você tem que descansar. Confie em Deus, né? As coisas elas vão se encontrar. Só segue o caminho. Isso. Segue o caminho do Senhor. Porque eu vejo algumas pessoas aí, tô falando daquilo que eu conheço, né? Eu vejo algumas pessoas que recebem a palavra e daí, de repente, tudo na vida dela passou a convergir para aquilo. E isso é um perigo. Deus não é assim. assim, porque Deus atua no natural também, né? Deus atua no natural também. Bom, voltando à questão das palavras de conhecimento, então você pode ter uma sensação, você pode sentir a palavra, Fisicamente. Né? Fisicamente. Então, para curas, como nós falamos. Você pode também experimentar a palavra de conhecimento. O que é essa forma da palavra de conhecimento? É quando você tem a visão do fato e você participa do fato, da ação. Então, por exemplo, lembro do Marcos Rosa, que é um outro pastor lá da comunidade, onde nós estávamos orando ali com a liderança tal, sobre palavras de conhecimento para o encontro. Uhum. E, de repente, ele começou a se sentir como se estivesse afogando. Na verdade, eu fui ministrando uma unção, eles foram cair na unção, no poder de Deus. Aí ele teve uma impressão como se ele estivesse se afogando. Uhum. Mas era tão real, que ele experimentou a própria condição da pessoa em questão. Entendeu? Então, eu tive uma experiência assim também, uma visão que eu experimentei. Eu me vi numa loja, e essa loja estava sendo assaltada. Uhum. E eu vi um rapaz assim, e o trauma e o medo foi tão forte no rapaz, que o assaltante apontando a arma para ele, que ele foi desmaiando. E eu fui desmaiando junto com ele. Então, Deus queria mostrar como que foi, que Deus queria curar alguém de trauma. E realmente tinha alguém que teve um trauma com um assalto e desmaiou no... Então, eu experimentei de tal forma aquilo, que para mim, eu estava junto com ele, eu estava nele ali. É um mistério, sabe? Então, essa é uma das formas de experimentar. São várias formas diferentes. É tão amplo o assunto e é tão rico o que a gente está falando que são várias formas da gente experimentar, né? Então tem uma forma de repente, uma sensação física, um pensamento, uma palavra que você ouve, uma palavra que você sente, um sonho, uma visão. Exatamente. Tem Tantas outras coisas. formas de você receber? Até por anjos, né? Ministério de anjos. Pode ser uma forma de que Deus fale com você. Né? Deus pode falar direto na palavra. Também algumas pessoas, Deus trabalha com o paladar, né?
e também Olfato. com olfato e paladar. Então, por exemplo, eu já entrei em um lugar onde eu senti um odor terrível. Era um lugar endemonizado. Havia uma ação declarada de demônios ali. Tamanho era o odor de enxofre, uma coisa muito pesada. Que era um odor que naturalmente não existia. Não existia. De repente surgiu. Sim. Por exemplo, de repente você está num culto e você sente um cheiro de mirra, um cheiro de algo agradável, tipo um cheiro do céu, sabe? Uhum. Ou para coisas boas ou coisas ruins. Porque às vezes um cheiro indeterminado, Deus pode te levar a um momento da sua vida em que você lembrou daquele cheiro e aquele cheiro vai representar algo para alguém. Então Sim. Deus pode usar essa forma de se comunicar. Por quê? Porque Deus usa os meios para fazer a pessoa lembrar do fato que aconteceu na vida dela. O Luiz faz isso de... O Luizão flui Luiz de uma maneira. Luiz é terrível, Luiz é terrível. A outra é no seu paladar. Então, de repente, você pode sentir um gosto de algo, né? Como alguém teve um gosto de sangue uma vez. E vai conectar com uma pessoa específica ali que precisa exatamente. Trabalhar. E daí tem que derivar isso para alguma outra coisa. Sim. Já teve momentos cômicos, esse negócio de dons, assim, né? Uma vez a gente estava numa reunião de liderança e aí eu tinha um palavra de conhecimento para cura da coluna, assim. E aí eu falei, quem está com problema aqui? Aí um irmão levantou a mão e falou assim, pastor, sou eu, mas depois a gente conversa. Aí eu falei, tá bom, beleza, no final aqui da reunião vamos orar. Aí ele chegou no final da reunião e falou assim, era muito próximo de mim, né? Ele falou, só que o senhor não pode orar, não. Eu falei, mas por quê, rapaz? Deus quer te curar. Pode falar, né, pastor? Falei, não, você não pode orar agora, não, que eu não posso ser curado agora, não. Eu falei, por quê? Porque eu vou passar na vistoria, eu quero me aposentar. Eu não posso ser curado agora, não, pastor. Eu falei, você é doido, irmão. Ele nem passou na vistoria, não se aposentou, ainda perdeu a bênção. E qual que foi a experiência mais... Acho que a gente já falou de bastante coisa aqui que as pessoas podem aproveitar. Sim. Tem uns 2 pontos que eu quero entrar ainda, mas qual que foi a experiência mais marcante, ou sua, ou que você viu acontecer nessa questão de palavra de profecia, de palavra de conhecimento? Bom, já vi muitas curas, né? Acho que uma que me marcou muito, nós fomos pregar numa igreja uma vez, nós tínhamos muita palavra de conhecimento para curas. Uhum. Mas era muita gente, então tinha em torno de umas 900 pessoas ali naquele momento. Mas teve uma que me marcou muito. Era um diácono da igreja. E ele era como se fosse um auxiliar para mim ali no final. Ali. Ele ficava próximo de mim ali. Uhum. Então, nós começamos a orar a meio-dia. Até 2 horas nós estávamos orando ainda naquela igreja. Tanta gente que estava sendo curada e Deus estava fazendo uma grande obra. E o último cara que veio para orar era justamente esse. E ele tinha tipo corcunda. Sim, sim. Ele tinha uma bola aqui, cara. Sim. E ele andava assim. Mas a unção de Deus estava tão poderosa naquele dia que eu botei a mão dele, ele foi instantaneamente para trás. Meu pai do céu. E sumiu a bola. Sumiu. Foi curado. Extraordinário. Isso é algo que você vê ali na hora. Na hora, foi realmente. extraordinário. É tipo o exemplo do testemunho do Vinícius, da menina. Né? Fantástico. São coisas que marcam muito, né? Marco. Nós tivemos uma experiência também, né, de uma palavra de conhecimento, num dos encontros sobre pedra nos rins, cálculo renal. E aí 5 pessoas caíram na unção. E as 5 foram expelir, 5 homens. Ô, louco! Expeliram a pedra lá no banheiro, cara. No mesmo dia? No mesmo dia. Caíram na unção e foram expelir a pedra. Não tem como discutir, né? Não tem como discutir. Porque isso não é uma crítica, tá? Pelo amor de Deus, gente, não é uma crítica.
mas é muito mais comum a gente ver umas palavras um pouco mais genéricas. Você pega, vou dar o exemplo da dor de cabeça, né? Não é o que você confirma ali. O exemplo que o senhor deu, né? Se você tá muita gente fala, tem dor de cabeça? Tem. Não é que é uma palavra ruim. Não, pode ser até uma palavra verdadeira. Pode ser uma palavra verdadeira mesmo. Só tô falando que é um pouco mais difícil de verificar aquilo. Sim. Agora, quando você tem uma pessoa que tem Testifica. algo físico e na hora ela se resolve, como foi o caso da corcunda. Ou você tem 5 homens que vão expelir a pedra no mesmo dia. É algo que você fala, meu Deus do tava céu. Lá, Puff, na época ou não? Você já tava lá? Que faz muitos anos isso. Foi extraordinário, cara. Então são coisas que dá pra lembrando, né? Você vai esmiuçando na mente, assim. Eu falo que eu deveria ter escrito um livro, assim, de testemunhos dessas coisas que nós tivemos muita experiência com Deus. Muita gente, como a gente tá falando, né? Por conta de alguns momentos onde a palavra de conhecimento, a profecia, ela foi usada de maneira não tão sábia, acabou caindo em descrédito. Só quando você se encontra ou tem uma experiência como essa experiência que o Panf teve, essa experiência, você fala, gente, não tem como, né? Não tem Sem como. dúvida. Não tem sem como. Dúvida. Claro que podem ter exemplos que não foram ideais, mas... Nós já tivemos exemplos, assim, de sinais e maravilhas, né, que ocorrem no culto. Já vimos muito pó de ouro, já vimos coisas assim. Uma vez aconteceu algo assim marcante para mim também. Quando nós íamos começar a igreja lá em Tatuapé, então nós tínhamos uma célula na casa, num apartamento lá num prédio. E aí, um dia convidaram uma vizinha para participar da célula. No momento ali no final de oração, adoração, e eu orei por essa mulher e aconteceu uma coisa louca, mano. A mão da mulher começou a brilhar de prata. Uhum. Ficou totalmente revestida e começou a brilhar. A mulher olhar para mim, olhar para aquilo, olhar para mim, olhar para aquilo. E ali ela entregou a vida para Jesus. Aquele sinal foi tão poderoso que não era, né? Tem alguns que precisam ver milagres, né? Não precisamos ver milagres, né? Para crer, né? Bem-aventurados que não viram e creram, não é verdade? Precisamos ver milagres. E também o culto não se resume só a milagres, a dons. Muitas coisas envolve uma ministração ao Senhor, né? Porque às vezes pode dar a impressão que a gente só pensa nisso a vida inteira, e não é, né? Não, cada um também na sua graça, na sua essência, né? Mas é isso. Se ia fazer outra pergunta... pra gente... Eu tenho 2 pontos que eu quero abordar. Nem sei se estamos aí no... Não, fique em paz. Fique em paz. Então vamos lá. Muitas pessoas que nos ouvem, elas podem estar ou naquele lugar de, cara, eu não creio nisso, não existe, e daí esses testemunhos, para mim, eles são fundamentais, eu espero que edifique a fé dessas pessoas, e também tem aquelas pessoas que estão num outro âmbito que tudo é a palavra de profecia, e eu acredito em tudo, e eu acho que para esse segundo grupo aqui, então para o primeiro grupo a gente conseguiu atingir legal, dando esses exemplos, o próprio exemplo do Panf, ou vários outros convidados que nós já tivemos aqui, mas esses 2 que o senhor trouxe foram perfeitos, mas para esse pessoal que talvez não tenha tanta maturidade na questão de lidar com a palavra de profecia, seja para receber ou para liberar, a gente já falou aqui, mas vamos tentar fazer um resumo de quais são as boas práticas ou as dicas para essas pessoas. Então a gente falou de conhecer a palavra, a gente disciplinas espirituais, né? Disciplinas espirituais, tem intimidade com o Espírito Santo. Só pra gente fazer um resumo breve, o que mais que você deixaria de dicas para essas pessoas? É assim, mostra-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se são novos, um conselho que eu dou, não tenha medo de se arriscar. Mas vai pro outro lado também. Não tenha receio de julgar com alguém mais maduro. Acho que é uma boa prática, né? Entendeu? Então... Uma coisa é quando você já tem anos, né, de intimidade com o Espírito Santo e você já viu o agir do Espírito Santo, embora o Espírito Santo é uma surpresa, né? Nunca nada é igual e tem que ser assim porque Deus faz novas todas as coisas, não é verdade? Mas eu aconselho assim, se é novo, procure o seu líder, né, sempre para julgar certas coisas, principalmente se for profecias que tenham, você pensa que tem algum conteúdo de direção. Então, tomando cuidado com aqueles 5 mitos lá que eu falei, com aquelas coisas, né? Se preocupando bem com isso. Porque a Bíblia fala para a profecia ser julgada, né? Tem que ser julgada. Então, outra coisa, não seja dependente da profecia. Boa, perfeito.
Dependa do Senhor, da palavra escrita. Nada pode contrariar a palavra escrita. Só voltando na primeira dica, né? Eu lembro de uma vez, a gente estava no culto, no Gopoúva, e daí eu tive uma impressão no espírito, e eu tava ali, será que não é? E daí o pastor Danilo tava próximo de mim, e eu fui falar com o pastor Danilo, pessoa que eu gosto demais. Falei, Danilão, cara, putz, cara, eu tive essa sensação, só que eu tô em dúvida. O semblante dele mudou, sabe? Ele falou, não é possível. Cara, eu senti exatamente a mesma coisa, mas a palavra era assim, era igual. Poxa. Falei, olha isso. A legal. boca de duas testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então né? pronto, então acho que a gente tá liberado aqui pra falar. Então, essa questão de você se aconselhar, de você conversar. E uma coisa também né? para alguém que vai ministrar uma palavra profética para o outro. Não chegue dizendo assim diz o Senhor. De repente você teve a palavra, você chega e fala, escuta, eu estou aprendendo a ouvir de Deus, eu tive uma impressão a respeito disso. Isso fala alguma coisa para você? Faz algum sentido para a sua vida isso? Aí essa pessoa fala, faz todo sentido. Aí eu acredito que Deus vai até te dar mais especificamente palavras relacionadas àquele momento, entendeu? É isso, é não tomar cuidado pra gente não, pro nosso coração não nos enganar tanto na hora de liberar Sim. uma palavra quanto na hora de receber ou de viver uma palavra, né? E também ser totalmente dependente de Deus em todo o tempo. Não se acostumar com as coisas espirituais. Né? Tem pessoas que o grande perigo é se acostumar com as coisas espirituais. Então, por exemplo, alguém caiu na unção. Ah, eu já vi isso. É isso, banalizar. Eu já que passei por isso. Não. Cada momento do agir de Deus você tem que dar pulos de alegria. Falar, puxa, aleluia, Senhor. O Senhor está tocando em mais alguém. Aí Deus pode te usar mais. E os dons também, ele precisa ser ativados e você precisa crescer nele. Paulo fala assim, aquele que procura dons espirituais, procurar crescer nele, né? Progredir neles. Então, os dons, você tem que progredir neles. Estudando, lendo, buscando sempre direção dos seus líderes que têm mais experiência. Olha, o que eu posso fazer para crescer nisso? Né? Conhecendo outras grandes pessoas, conhecendo não necessariamente presencialmente, mas estudando sobre outras pessoas que fluíram muito nisso. Sim. Porque a gente já recebeu aqui, voltando lá no comecinho, né? A gente já recebeu aqui no Brasil muitas pessoas que vieram com palavras de profecia, que fluíam muito. A gente tem que conhecer a história dessas pessoas e honrar a história dessas pessoas, porque a gente aprende com elas. Sem dúvida. Olha para a vida delas e fala, olha como essa pessoa fluía no profético. É muito interessante que o profético tem algumas linhas também, né? Então tem umas linhas proféticas que é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Então são unções diferentes, mas também são proféticas. Então, às vezes tem um profeta que Deus usava de uma forma, né? E ele interpreta de uma forma diferente que não vai ferir em nada aquilo que você já aprendeu, pode até agregar. E não é uma heresia, você aprende com aquilo. Então, por exemplo, Peter Wagner dizia, por exemplo, algo que eu acho interessante, ele fala assim, celibato é um dom. O dom de expulsar demônios. Não está na Bíblia. Dom de expulsar demônios. Tem discernimento de espíritos. Sim. Nós temos a autoridade para expulsar demônios. Mas se você parar a pensar... Mas não está escrito como um dom, né? É isso que o senhor quer dizer. Exatamente. Mas agora pensa comigo. Tem pessoas que têm mais graça para expulsar demônios que outro? Óbvio. É lógico que tem umas histórias aqui que a gente ouve dos convidados que são incríveis. Cara, tem gente que tem graça para aquilo. E realmente existe uma unção para aquilo. Existe uma unção. Existe a unção para a igreja, né? Jesus falou, curar enfermos, expulsar demônios. Essa é a unção para a igreja. Mas é notório que tem pessoas que fluem muito mais, né? Outro dia lá no culto aconteceu assim. Faz um tempinho. Normalmente a gente não fica fazendo entrevista com demônio, né? E também a gente tem uns encontros, tal, né? A gente chama de Destiny. A gente não fica... A gente tem que ter um momento certo para fechar as portas, tudo aquilo. Uma unção assim, eu fui orar para uma mulher, manifestou. Ela tinha envolvimento com essas áreas de espiritismo. Uhum.
manifestou nela, eu expulsei dela. Cara, entrou numa mulher lá no fundo. Ô, meu pai. E a mulher ficou travada assim. Aí eu fui lá, expulsei. Essa entregou a vida para Jesus. Fui lá, expulsei da outra, ela foi curada, destravada e foi curada e liberta também. Então, existem momentos que eu sei que existe uma unção, mas a Bíblia não fala o dom de expulsar demônios. Mas uma coisa importante que eu acho que nós devemos buscar em Deus é o dom de discernimento de espíritos. Sim, perfeito. Isso eu acho fundamental. Uma vez no encontro, né, naquele momento de libertação assim, teve um momento de adoração e eu vi que alguém começou a levantar as mãos para adorar. Começou a adorar assim. E na hora o Espírito Santo falou comigo, é um demônio. Aí eu chamei um discípulo e falei, vai lá, põe a mão na cabeça dela que ela vai cair endemoniada. Dito e feito. Então, acho que porque existe muito engano nessas coisas. Então, você está respaldado na palavra e na unção é fundamental. Buscar o discernimento de espíritos é fundamental, cara. Eu acho que esse é um dos dons mais necessários nesses últimos dias. Acho que para concluir assim, uma coisa que eu enxergo da igreja nos últimos dias é que a igreja tem que ser poderosa. Ela tem que ter as 5 unções operando. Apostólica, profética, evangelística, pastoral e mestre. Ela tem que ter as 5 unções. Não digo nem tantos títulos, mas as unções Isso. funcionando independente no do corpo. título. A igreja que Deus tem levantado nos últimos dias é uma igreja que ela é muito profética. Então, a gente tem percebido uma explosão de gente sendo usadas em palavras de conhecimento, em palavras proféticas. E isso é maravilhoso. Isso é fundamental. Porque o espírito de engano está aí. Então, você tendo um ambiente profético na igreja para discernir a ação maligna é fundamental. É isso. Né? Nós já tivemos momentos no ministério onde nós percebemos que... Por que é importante o discernimento? Porque você vai saber com que você vai guerrear. Então é importante que você discirna aquilo e você guerreie espiritualmente em cima daquilo. Né? Então nós tivemos momentos de oposição no ministério. Nós estamos de frente, era onde está o prédio da igreja hoje, de frente tinha um centro de macumba e fechou. E estão vendendo. Mas as batalhas que... Um dia eu cheguei lá, tinha terra vermelha, um negócio lá, cara. Então, o discernimento de espírito eu acho que é fundamental para a igreja nesses últimos dias. É isso, André. Antes da gente... Eu vou fazer assim, eu tenho algo que eu quero falar no final. Pastor, então, muito obrigado de verdade. Eu acho que a gente até foi superficial em alguns pontos que eu queria... que assim, já passou, eu nem sei quanto tempo passou, mas... Que não dá, né? Porque assim, tem pontos que eu gostaria muito da gente falar, cara, vamos falar mais fundo disso, mas realmente nem sei como é que tá o tempo aí. Então assim, foi fantástico, de verdade. É uma benção. Eu falei não sei se a gente estava já gravando ou não quando eu falei, vim para aprender e aprendi, espero que as pessoas também tenham aprendido. Então, pastor, obrigado por ter vindo de verdade, foi uma bênção receber o senhor aqui. Venha quando o senhor quiser. E estendo o convite aí para os que estão mais próximos de você, para virem aqui também. Legal. Como veio o Panf, foi meu Deus do céu, foi maravilhoso. Panf é fera. E se quiser deixar um último recado aí pro pessoal, o que é mais importante, o que o senhor gostaria de falar? Ame a Cristo. É isso. Viva uma vida devocional, diária, tenha intimidade com o Senhor, conheça o teu Criador, que Ele quer se revelar a você mais do que você possa imaginar. Então, e siga o seu chamado. Acho que a maior satisfação de um cristão é cumprir o seu chamado. Né? Não necessariamente ele vai ser um pastor, ele pode ser um empresário de Deus, ele pode ser um médico de Deus, ele pode ser... Acho que descobrir isso é fundamental, esse propósito de vida, e seguir. Que Deus abençoe a cada um, uma honra estar aqui, André, obrigado pelo convite. Tati também, Deus abençoe. Amém. Que o Senhor possa prosperar. Princesa, coloca aqui na minha câmera... É o seguinte, galera, então a gente fecha aqui na minha câmera. Eu já vi esse homem que está aqui conosco hoje, e inclusive os que andam mais próximos dele, ministrar algumas vezes. E eu já vi o quanto eles fluem, vou falar dele, mas vou estender automaticamente, mesmo que eu fale só ele, estender automaticamente para os que estão mais próximos, tá? Eu vi o quanto ele
flui no profético, tá? Então falar desse assunto com ele aqui hoje não foi um acaso. Eu conheço a trajetória dele. E eu recomendo que você, se você está próximo aí e tem disponibilidade para fazer uma visita na igreja, para conhecer, para conversar com eles, faça isso. Porque ele já foi lá na igreja que eu congrego, né, no Verbo ministrar várias vezes, gente, várias, eu já vi o pastor Jardes ministrar várias vezes, e é inacreditável o quanto ele e a equipe dele fluem com liberdade no profético. Então, não simplesmente para buscar uma profecia, não estou falando isso, né, porque a gente falou desse assunto aqui, mas para conhecer o quanto eles têm liberdade no profético e como a gente pode viver isso nos dias de hoje. Eu sei que muita gente não crê, eu sei que muita gente tem desprezado o dom da palavra de profecia, mas quando você se encontra com um homem como ele, ou com uma equipe como a equipe dele, não tem como você ficar indiferente ao que Deus tem feito, tá? Então, os links da igreja, das redes sociais vão estar aqui na descrição, já estão aqui na descrição, né? Conheça o trabalho do pastor Jardes, conheça o trabalho da Duna, porque, gente, realmente é algo maravilhoso. E acompanhe a agenda, porque se ele estiver ministrando próximo à sua casa, converse aí com o seu pastor para você poder ir vê-lo, porque realmente é algo incrível. E, pastor Jardes, estou falando isso honestamente. Já vi vocês ministrarem algumas vezes. E é realmente algo que Deus trabalha de uma maneira especial. Então, gente, é isso. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Abraço, Panfi, cara, te amo, velho. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha realmente edificado a sua vida. Espero que você tenha aprendido, que você tenha recebido algo de Deus, porque esse é o objetivo aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Paz.